esse módulo aqui, ele fala aonde nasceu o berço da sabedoria feminina e o que aconteceu nesses últimos, pelo menos, 3.000 anos, tá? Então, a gente vai ver isso. Então, aqui, ó, você tá vendo onde eu tô colocando o cursor, que tá aqui escrito Europa? Tô vendo. Tá, então, aqui Sim. se reúne várias estatuetas de deusas que foram achados a partir de 1950 por uma arqueóloga ou por algumas, mas essa ficou muito famosa, que é a Marija Chimbutas. E aí a Marija Chimbutas começou a remontar toda uma história ancestral. Tá vendo aqui, ó, antes do Paleolítico, 25.000 anos, Priscila? 25.000 anos. Então, ó, 25.000 anos, o que acontecia há 25.000 anos? Vamos fazer uma viagem lá no túnel do tempo. Morávamos em cavernas, os nossos ancestrais vieram desse lugar da caverna, não é? Nós somos esse lugar. E as mulheres tinham uma profunda conexão com o ciclo lunar. As mulheres, elas ali naquele lugar, elas tinham, o que elas possuíam de uma forma muito forte? Elas tinham o aspecto, a energia da fêmea muito forte, ligado ao instinto animal, tá? E aí, dentro dessa fêmea muito forte, ligada ao instinto animal, a conexão profunda com a lua. A lua, a gente sabe o quanto nos influencia, quanto elas influenciam a maré. Imagine há 25.000 anos atrás. Então, o que acontecia? Quando entrava na lua minguante para nova, 3 dias antes, imagina, todas as mulheres que estavam no período menstrual, que não estavam nem grávidas ou não eram ou ainda não menstruavam, todas sangravam ao mesmo tempo. Imagina isso. Imagina os homens olhando para aquelas mulheres, não tinha absorvente, não tinha quase roupa, sangrando, olha a cena, e pensando, essa pessoa não morre, essa pessoa é mágica, é uma deusa, é uma deidade. Porque nós, homens, nós vamos caçar, algum animal nos arranha, a gente sangra, a gente morre. Olha a analogia. Então, esse período aqui... É verdade. Tá entendendo? Esse período aqui foi aonde, foi aonde nasceu o culto ao feminino. Culto a uma deidade sobrenatural que nós trazemos como a deusa. A mulher é uma deusa. Ali. Aí depois vinha uma outra questão. Não sabia-se como, mas a mulher tinha um filho. E da onde saía aquele filho? E ela não morria. Ela dava outra luz. Ela criava uma criança, gente, que era um ser. Então, 25.000 anos atrás, vem vindo, aquilo foi printado no inconsciente. E essa cultura matricial cresceu por todo o planeta. Se a gente for estudar na Europa, as tradições celta, na Índia, as tradições hinduístas, nos Estados Unidos, os povos nativos, não é, xamânicos, na África, o berço, não é, da humanidade, na África, não é o estudo que toda a Terra era junta, não é? Há o estudo que era tudo um bloco e que o centro desse bloco era a África, é a África. Se você juntar tudo, você vai ver que o centro do mundo é a África, o berço da humanidade.
Tanto é que o Egito é uma civilização antiquíssima, a Mesopotâmia, tudo ali naquele lugar, ok? E aí, quando teve, sei lá, o terremoto, várias coisas que falam, separou, aí sim, aqueles povos da África, não é? Tem a teoria que teve uma explosão e cada um estava num local e ficou num local, e tem outra teoria mais mística, que era os povos atlantes, e depois eles foram, enfim. Mas entender da onde vem o sagrado feminino vem de uma mulher que sangra e não morre. Ela é sagrada, ela é divina. Esse foi o berço de tudo. Nossa, que interessante. Ah, sagrado, muito interessante. Então, voltar para esse lugar, por isso que esse módulo, para a gente se conectar nesse campo, de forma a entender o que aconteceu, né? Se você fechar os olhos, você vai ver. Eu fecho os olhos, eu vejo lá uma caverna. Uma caverna geralmente tinha uma população, vamos supor que tinham 30, 40 pessoas. Eram nômades. Então, imagine que tinham 15 mulheres, 5, 6 homens. A gente sabe que a população das mulheres sempre foi maior do que os homens, tá? Algumas crianças e idosos, mas então vamos supor ali um grupo de 50 pessoas. Em algum momento, algumas sangravam. E os homens, cara, essas mulheres não morrem. A gente vai caçar um arranhãozinho, morre. Javali que arranha a gente morre. Gente, acho que até hoje eles pensam meio que assim, né? Porque a gente, na verdade, a gente está falando assim, o javali não arranha. O javali come um pedaço de coxa, tem uma hemorragia, a pessoa morre. É. E essa mulher sangra durante 5 dias e está aí firme e forte. É. Entendeu? Então, e a outra coisa, eles... Aí falar sobre esse lugar também é um lugar aonde a gente toca num campo do inconsciente profundo. A gente não vai entrar hoje nesse lugar, mas eu vou falar rapidamente. Desse lugar também que nasceu a nossa sexualidade mais plena e que depois foi reprimida, porque as pessoas, os homens e as mulheres, precisavam dormir juntos. Eles eram o cobertor deles mesmos. Ainda não tinha ali naquele momento essa coisa de cortar a pele do bicho para fazer manta, não. Então, quando eles dormiam juntos, os corpos se tocavam, vivenciar a sexualidade era uma forma também totalmente livre, sagrada, sem nenhum tipo de coisa que a gente coloca hoje em dia e que foi deturpada ao longo desses 25 mil anos. Mas, se a gente for botar 25 mil anos, né, antes de Cristo, mais 2 mil anos, a gente está falando de uma história de pelo menos 30 mil anos. Entendeu? Então, nosso inconsciente coletivo, nosso inconsciente ancestral ainda tem essas memórias. E quando essas coisas foram mudando, quando começou o homem a ficar, sair do nômade e entrar no movimento de se assentar, entendeu? Um movimento rural, e de começar, e quando eles começaram a observar que o boi com a vaca copulavam e dali nascia um filho, eles começaram a saber que era o homem tal que tinha a mulher, eles começaram a colocar a mulher como objeto de poder. Ali eles começaram a ter, entre aspas, uma inveja da força feminina, e se você for ver a história dos vikings, hoje em dia, não é? Nas séries a gente vê como é que foi ao longo desse processo, usurpando o poder feminino, exacrando, colocando a mulher como... Aí veio aquele período, um dos períodos mais... já saindo
já saindo de toda essa era e dando um salto quântico para o período medieval, não é? Por volta de 1600, 1700, a caça às bruxas, que foi ali a total ruptura e aniquilamento do feminino. Só que eles não sabiam que as bruxas iam voltar, e elas voltaram, que somos nós. 300 anos, 400 anos, estamos aqui de novo, falando sobre tudo de novo, entendeu? Então, entender isso, que havia um continente uno, a mulher se tornou sagrada nesses locais, e que depois, em vários locais, quando você pega o oráculo da deusa, não é que tem o oráculo da deusa, você vai ver várias deusas. Essas deusas, elas são referentes à cultura daquele local. E ali, dentro de cada cultura, eles começaram a terem uma identidade com aquela deusa. Então, os povos celtas têm as deusas celtas, né? Algumas deusas celtas, quais são? Brigitte, Morgana. Então, são algumas deusas celtas. Na Rússia, tem outras deusas escuras, chamadas Baba Yaga. Na cultura celta também tem uma chamada Sheila Najig. Estou falando das mais famosas, né? Ceridian, que é uma deusa também celta. Então, Blood Red também é uma deusa celta. Aí, na cultura norte-americana, tem a deusa, que eles não falam deusa, mas eles falam a mulher branca, a mulher búfalo branco. Na cultura inca, dos povos incas, tem a mulher milho. Na África, tem todo o panteão das deusas, Oxum, Iemanjá, Yansan, que quando veio para o Brasil trouxe o sincretismo. No nosso Brasil, as caboclas, as juremas. É verdade. Então, quando a gente fala do sagrado feminino, entender que por todo o planeta houve movimentos, culturas. No Egito, Ísis. Aí, se você for ver aqui, eu não sei se eu vou conseguir ampliar. Eu estou ampliando. Eu consigo ampliar, consigo. Ó, aqui começa, ó, na Rússia, na Ásia. Essas estatuetas foram achadas no campo da arqueologia, e os estudos apontam, olha que bonito, que essas mulheres, elas pegavam as argilas, porque essas estatuetas são pequenas, tá? Então, que essas mulheres pegavam a argila e, olhando uma para as outras, elas se modelaram. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui são estatuetas que estão em museus. Essa daqui é uma das mais famosas, que é da Áustria, que é a deusa de Ullof. Deixa eu ver se eu abaixo aqui, ó. 24 mil anos antes de Cristo, na Áustria. Nossa. Então, essas primeiras deidades femininas eram as mulheres que se modelaram. Olha que desenho de vulva, desenho da vagina. Porque a vagina, reverência profunda, um portal que dava vida. E, ao mesmo tempo, as mulheres tinham uma sabedoria que, pela vagina também, elas tinham a percepção e a sensação do prazer. E aí vamos colocar novamente, voltando para a sexualidade, que não é aquilo que a gente vai abrir muito hoje, mas vamos falar um pouco do prazer. Gente, todos os nossos ancestrais vieram de lugares muito difíceis, de muita austeridade. Teve um período da história que não tinha nem fogo. O fogo foi depois. Então, entrar em contato com o prazer, que é uma coisa que vem lá dos primórdios. Quase que pecado, né? Não, lá atrás, na nossa ancestralidade do Paleolítico, do Neolítico, o prazer
era a internet deles. Era a única fonte de distração. Não, eu estou dizendo agora, assim, às vezes, trazendo para os tempos atuais e para... Ah, sim, mas aí se a gente vai para o tempo atual, a gente vai chegar lá. A ruptura de todo esse conhecimento veio quando adentrou a Igreja Católica. Por que a Igreja Católica Sim. fez? A Igreja Católica ela foi inventada em nome de Jesus, porque Jesus, quando morreu na cruz, ele não falou sobre igreja, ele falou para onde tiver um ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Jesus falou de amor, ponto. Passado 200, 300 anos, um papa chamado Constantino, imperador, governador, sonhou, ou teve o ego dele, falou que Jesus apareceu em nome, aí começou as cruzadas, aí começou o papado, aí eles começaram a fazer o quê? A oprimir o prazer como forma de controle, porque o prazer está ligado com a energia sexual, que está ligado com a energia da Kundalini, que está ligado com a energia de expansão da vida. Sim, sim. Uhum. Então, como é que a gente vai controlar como é que a gente vai controlar essa galera? Tirando prazer. Sem prazer, não tem orgasmo, não tem expansão da vida. E aí, onde botaram prazer? Pecado. Caramba, gente! Nossa, mas, gente, faz tudo muito sentido, gente. Exatamente. Ou seja, Dani, esses conhecimentos sempre transitaram, alguns eram detentores dele. É aquilo, conhecimento é poder, gente. Como eles Exatamente. eram conhecedores desses conhecimentos, eles controlaram os demais. Ou seja, eles já sabiam do chakra, eles já sabiam que expandindo esse chakra se expande o poder, esse poder de criatividade, esse poder de liberdade, esse poder, né, que prazer. O prazer, de certo modo, é cura, é alegria, né? É Sim. uma forma de cura, né? O prazer, ele é E cura. quando É você tem saudável. você E tem por isso, pessoas, se elas fossem e por isso que hoje em dia a maior parte da população mundial vive deprimida. caramba, E gente. esse pessoal Aí eles deprimido coibiram. sustentam a indústria farmacêutica. Esse É pessoal, verdade. esse pessoal em depressão ou muitas mulheres que não têm uma depressão profunda, mas têm uma falta de autoestima, precisam botar silicone, precisa botar isso, aquilo, para tentar buscar isso, que é tão simples, era só se relaxar na yoga, sentir o prazer e todo mundo ia ser feliz do jeito que é. Olha essas mulheres lá, lindas, maravilhosas, com seio, com isso, era opulência. No passado, teve um período até na Idade Média que a mulher cheinha era opulência. Entendeu? Tem homem que gosta, sabia? Eu tenho amigos que gostam. Eu tenho Então, amigos que não gostam de magrinha, magrelinha, então, não. então a questão maior, quando eu falo sobre botar isso ou botar aquilo, é você saber se você quer colocar de forma consciente ou você está fazendo por causa do outro, da sociedade, para achar que o homem assim vai te valorizar. É isso que é o distanciamento, entendeu? E é aí que a indústria lucrou, porque veio com esse controle. Veio com o controle do quê? De deter o poder. E onde detinha o poder? Quem tinha mais dinheiro. Então, onde começou a guerra? Ah, vamos ganhar mais dinheiro na farmácia, na indústria da moda, no cosmético. E as pessoas vivem assim e não sabem por quê. Porque tudo começou nessa ruptura do prazer. Gente, faz todo sentido isso. Eles coibiram para controlar, né? Porque é muito mais fácil você controlar pessoas oprimidas que pessoas livres.
né? Pessoas que se expandem, que são livres, né? Que se colocam. Aí veio, né? Vê que cada hora é uma coisa. Uma hora a moda é ser musculosa, outra hora a moda é ser magrinha, sequinha, outra hora a moda é colocar silicone nos seios, aí depois é no bumbum, aí depois é colocar aquele acrygel na coxa, nas coxas. Cada hora é uma coisa. E tem mulher que vai nessa loucura, né? Tira silicone, põe de novo e tira de novo e aplica o gel e faz. Gente, e não se percebe, não percebe, né, que está sendo induzida a. Porque Enfim, essa mulher está é uma escravidão, né? Tá muito distante da essência dela. E aí é o nosso papel das facilitadoras, de falar, de trazer com acolhida, com amor, porque também aí, se você descobre isso, você não pode ir para outro lugar, da culpa. Ai, meu Deus, porque eu não sabia disso antes. Ah, ou raiva. Não, foi o que foi. Começa uma nova história, entendeu? Então, Priscila, entender sobre essa dinâmica é muito importante para a gente ver que falar sobre o sagrado feminino não é historinha para boi dormir. Houve toda uma cultura, tem as arqueólogas que acharam as estatuetas, tem a energia das deusas, porque a gente está falando de frequência, de forças, né, místicas que se transformaram em deusas, não é? A Yansan, por exemplo, dentro da tradição africana e Yorubá, ela vinha com aqueles raios, com aquela força da natureza, então personificou aquela mulher forte, aqueles raios, não é? A força da natureza, veio. Então, veio também, tem os homens do sagrado masculino, né? Para cada deusa dessa também tem o seu consorte, né? Eu estou falando hoje mais do sagrado feminino, mas também tem os consortes dessas deusas. Então, entender isso, e aí o que acontece? A gente está vendo aqui, ó, paleolítico, mesolítico, neolítico, e aí começa a idade do bronze, ó, 5.000 anos, que começa 5.000 anos antes de Cristo. Então, isso daqui, toda vez que eu abro esse mapa, eu falo assim, uau, a gente não tem noção de onde a gente veio. A gente vagamente estuda isso lá na historinha da escola, mas não tem a conexão do que é, dessa força. Entendeu? E aí, quando chegou na Idade de Bronze, quando começou a fazer o ferro, ok? Que entrou na Era do Ferro, aí começou os homens a colocar força e já tinha essa questão de saber sobre a questão do homem que dava o sêmen para a mulher, e aí começou a reverter tudo essa história da mulher poderosa e celebrada e honrada e respeitada pelo homem, o homem que começou a querer ficar no papel de frente, por inveja do feminino. Houve, sim, algum homem que começou isso. E aí, ok, foi o que tinha que ser, entrou o patriarcado, e aí as culturas foram, entre aspas, as mulheres foram ficando em segundo plano, veio a Igreja Católica, depois da Era de Cristo, né, quando Cristo fez a passagem, 300 anos depois, aí que o negócio foi água abaixo de vez. Por quê? O que a Igreja Católica fez? Aonde existia templos celtas que eram ali na natureza e tinham vórtices de energia, a Igreja Católica fez e construiu o que a gente vê como as catedrais. Isso é uma coisa. A segunda coisa, que eles apagaram todos os ícones das deusas, apagaram, mas as sociedades secretas, tanto é que a gente está aqui hoje vendo, mas em grande parte foi apagado. E eles colocaram só de frente para as mulheres terem como modelo Maria, mãe de Jesus, bela, recatada do lar, e a Maria Madalena como a Maria puta, Madalena. como a puta, porque o que a Igreja Católica criou? 2 tipos de mulheres. Olha que loucura o que a Igreja Católica fez. A mulher que prestava e a que não prestava.
E a que prestava falava mal da que não prestava, Sim, começou sim. a rivalidade. E a que não prestava, com raiva, roubava o homem da que prestava teoricamente. Ou seja, eles romperam, colocaram as mulheres aí que entrou aquela coisa da rivalidade feminina. Porque qual é o tipo de guerra? Para não ter força, vamos separar. Hum. E um ponto assim, eu não sei se você tem a ver, na questão, eu não sei se você já deve ter lido a respeito, é, que a primeira mulher de Adão foi Isso, Lilith, a Lilith, isso, e na que ele não foi Mesopotâmia. colocado nos Então, manuscritos. eles pegaram É interessante. o pessoal, não é, lá da Igreja Católica, pegaram vários ritos, várias histórias e deturparam. Entendeu? Deturparam dessa coisa Sim. da mulher, veio de Eva, porque do jeito que eles falam, a Igreja Católica foi tão louca que é como se antes não tivesse existido os nossos ancestrais paleolíticos, do Neolítico, nada disso. É como se eles tivessem de um dia para o outro escrito e Deus fez a mulher e o homem da costela, como em um dia aconteceu tudo isso. Eles conseguiram ainda fazer isso dentro da cabeça das pessoas. Por quê? Verdade. As pessoas não tinham visão. Ver é ser livre. Quando, pegar um exemplo, Resgatar, né? quando os índios estavam na praia e eles olhavam lá de longe alguma coisa, eles não sabiam identificar alguma coisa, porque eles nunca tinham visto uma caravela. Então, as pessoas da época de Jesus Cristo, que eram pessoas, a maioria, né, como nós, que veio dessa era, pessoas simples, humildes, sem conhecimento, poucos tinham esse conhecimento. Quando a Igreja Católica fez a Bíblia e falou no princípio era o verbo, veio o homem, veio a Maria, veio a costela, as pessoas não conseguiram saber que não, essa nossa história já vem de 25 mil anos atrás. Só depois, quando começou os cientistas, os arqueólogos começaram a vir, e na verdade, assim, eu vejo que tudo é um plano muito mágico e muito divino. Começaram a falar, não, gente, não é só a Igreja Católica que é detentora desse poder, não, né? Calma aí. Aí começou a tirar esse poder. Porque imagina, que a gente está falando aqui, e eu me coloco nesse lugar, e você provavelmente deve se colocar nesse lugar, porque a gente está falando aqui do seguinte, de uma criança de 4, 5 anos que ouve, no princípio era o verbo, e Deus fez o mundo em 7 dias, e no último dia ele fez o homem, do homem tirou a mulher. Imagine uma criancinha escutar isso com 4, 5 anos. Entendeu? Então, a gente está falando de toda uma história que vem que passa, que introduz na cabeça da criança um programinha com 4, 5 anos. Aí a criança já começava a ir na missa, já entrava na igreja, e não tinha tempo de pensar outras coisas. Não, peraí, eu pensava, eu era uma das pensadoras. Não, tem uma coisa estranha aí, não é? Peraí, eu já tinha um radar meio de bruxa. Só quem tinha um radar de bruxa conseguia sair da caixinha, porque a programação já entrava com 4, 5 anos. E você já viu seu pai e sua mãe fazendo a mesma programação, indo na igreja todo domingo, temendo a Deus, isso, aquilo. Não estou falando que é errado ir na igreja, mas estou falando que não dava tempo da gente pensar em outras possibilidades. Era tudo introjetado. Entendeu? E você já entrava dentro daquela forminha. Entendi. Eram poucas as pessoas que conseguiram fazer a saída. Qual era a saída? Procurar a Umbanda, o Espiritismo. A gente está falando isso, o kardecismo tem 100 anos.
Entendeu? Então, a grande massa não dava tempo. Entrava na Matrix, no programinha e ficava. Como hoje em dia também tem o pessoal da grande massa do evangelho. Não dá tempo, a pessoa entra naquele programinha, aí, se é uma menina que está na academia, tem contato com outra menina, dessa questão que você fala, não vou botar isso, entra no programinha, já era. Se a pessoa não tiver uma espiritualidade, um anjo da guarda, alguma coisa para fazer. Minha filha, não olha só para esse programa, não. A vida tem outras coisas para você ver. Entendeu? Qual é o programinha que a mulher geralmente, a nossa avó, a nossa mãe fazia? Crescer, namorar, casar, ter filho, cuidar da família, ir na igreja. E o prazer? Não, prazer é culpa, prazer não pode, eu sou uma mulher de direito, não posso nem gemer. É verdade. É isso mesmo. E aí, a mulher vai ficando sem brilho nos olhos, vai dando a vida para a família e vai se deixando e ficando em último lugar, já não se amava, não se cuida, chegava. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, a gente pode sair disso, mas tem mulher que ainda chega aos 45 anos parecendo que tem 80. Se doou tanto para a família, fez tanto, não olhou por ela, entendeu? Aí tá com a energia lá no pé. Aí vive arrastada, tomando remédio para depressão. Então, o nosso trabalho aqui é tirar a mulher desses ciclos, entendeu? Desses lugares. Então, por isso que eu falo, cada mulher que se empodera aqui vai poder conduzir a outra mulher para o outro espaço.